Olá, gente. O Visão Parlamentar de hoje eu converso com o ex-governador do estado, o conhecido Zeca do PT, o José Orcílio Miranda dos Santos, tão conhecido como o deputado estadual hoje de Porto Murtinho, de Mato Grosso do Sul, por conhecer tão bem o nosso estado. Deputado, como é que é vir para a Assembleia Legislativa? Vamos falar um pouquinho dessa trajetória e esse gosto por estar aqui e articular e saber conversar política. Primeiro dizer para ti, da satisfação de estar conversando contigo. Tenho absoluta certeza, antes de tudo, que vai ser, pelo menos da parte da capacidade da entrevistadora, uma bela entrevista. Muito mais por isso do que pela minha capacidade de raciocínio. Segundo, dizer para você, acho uma pergunta interessante, retornar para a Assembleia 28, 32 anos depois é viajar no tempo e no espaço, né? Por quê? Porque eu cheguei aqui a primeira vez como único deputado do PT em 1990, né? Nós estávamos organizando ainda o Partido dos Trabalhadores. Eu tinha voltado para o Estado, eu sou bancário, em 81, 79, 80, 81, e já conhecia Lula do interior de São Paulo, não trabalhava no Banco do Brasil. Voltei para fazer oposição sindical aos bancários, que tinha um sindicato pelego, né, que não atingia os interesses da categoria, e para organizar o PT. E me dediquei profundamente a isso, né? Em 82 fui candidato a deputado, na primeira eleição do PT. Você é moça ainda, naquela época criança. Aquela eleição foi marcada em pleno regime militar pelo voto vinculado. Você votava para governador, você tinha que votar para o deputado federal, estadual, prefeito e vereador do mesmo partido, senão anulava teu voto. Nós tivemos um belo candidato chamado Antônio Carlos de Oliveira. Não fizemos voto nenhum, doutor finado, saudoso Wilson Barbosa, se elegeu, ganhando do saudoso Zé Elias, que era o candidato do saudoso Pedro Cian. Doutor Wilson se elegeu, nós não elegemos absolutamente nada, mas eu fiz uma votação expressiva, como candidato a deputado estadual. Voltei para o banco, normal, vida que segue, fui mexer com o sindicato, em 88 fui candidato a vereador. Fui o vereador mais votado do PT em Campo Grande, dos mais votados, mas nós não fizemos legenda. Voltei para o banco de novo trabalhar, era a minha profissão, sobrevivia daquilo, dona Gilda, já casada, era professora. Em 89, nós perdemos o sindicato com a chapa da CUT. Logo em seguida, me atirei de cabeça na campanha do Lula, segundo turno, contra o Collor, perdemos para o Collor, que era a eleição que marcou o país. Eu tomei a decisão, conversando com Gilda, com minha mulher, falei, vamos para o interior, vamos para Jardim. Por que Jardim? Porque Jardim é metade do caminho de Campo Grande a Murtinho. E lá em Murtinho estavam meus pais vivos, meus irmãos que já faleceram, enfim. E vamos criar nossas crianças, nós já tínhamos 2 filhas, uma adotiva, nossas filhas, como nós fomos criados numa cidade pequena, ao ar livre. Está tudo montado, o pessoal foi para casa, não, sai candidato, sai candidato, sai candidato. Fui o único deputado do PT eleito. Estou contando essa história para dizer o quanto que isso aqui me lembra, né? Tem a ver com a minha trajetória. Vim para cá como único deputado do PT. Em 92 saí candidato a prefeito, quase fui para o segundo turno numa eleição que o finado Juvencio ganhou da Marilu, mas elegemos 2 vereadores, o Benhur e o Teruel. Em 94, muita gente, sai governador, eu saí deputado, elegemos 3 deputados. Ou seja, nós já se reforçava, né? Vim eu, de novo, o Benhur e o Prego, que foi prefeito de Mambai. Em 96, disputei a prefeitura, ganhamos, mas não levamos. Em 98, me elejo governador, me afasto da prefeitura, da Assembleia Legislativa, né? Era deputado. Fiz 2 mandatos, muita gente queria que fosse candidato a senador, enfim, aí outra história. Não quis ser, acho que é bom de vez em quando a gente pisar no chão. Em 2012 me elegi vereador, o mais votado de Campo Grande até hoje. Em 2014 me elegi federal com 160 mil votos. Em 2018 fui o candidato ao Senado, eu estava em primeiro lugar até no sábado e perdi a eleição, com um vendaval chamado Bolsonaro. E Lula me chamou para conversar agora, já nas eleições, 2021,
Ah, vem para Brasília, seja senador, deputado. Eu falei, não, eu não quero mais voltar para Brasília. Não me faz bem, não me fez bem. Mas você não quer vir depois trabalhar com a gente, se ganhar a eleição? Eu falei, não quero, presidente. A forma de eu ajudar, e quero te ajudar, você, meu candidato, almoçando com ele em Brasília, falei, eu vou voltar para a Assembleia. Né? E eu estava, Glaucia, com um problema seríssimo na perna, na cabeça do fêmur, tanto que eu fiz, logo depois das eleições, implantei a prótese, né, na cabeça do fêmur. Quase não fiz, com muita dificuldade, melhor dizendo, fiz a campanha. Tive 47 mil votos, fui o terceiro mais votado e conto essa história para dizer, isso me alegrou, aos 73 anos, me alegrou o espírito, a motivação de me colocar a serviço do Estado, a serviço daquilo que eu mais acredito, a chamada agricultura familiar, mesmo não sendo oriundo dela, e me motiva muito toda semana, segunda, terça, quarta, quinta, pelo menos está aqui na Assembleia, conversando com os servidores, apresentando o projeto, fazendo debate, fazendo indicação, discutindo um momento feliz que o Mato Grosso do Sul vive. Esse momento feliz, deputado, como é que o PT pretende ajudar o governador Eduardo Riedel? Vocês se juntam... Excelente. E a agricultura familiar, claro, eu sei que é uma base de vocês, né, ali com a Agraer. Como, deputado, ajudar o MS? Primeiro, assim? Você, Glaucia, quem nos assiste, vai me permitir, sem nenhuma falta de modéstia, mas com humildade, dizer que esse bom momento que o Estado vive começou nos 8 anos do governo do PT. Não meu, porque é um coletivo. Eu era o governador, mas nós tínhamos um conjunto que resgatou a história do Mato Grosso do Sul e botou na trilha de novo do desenvolvimento econômico com justiça social. Eu só ganhei as eleições, e tenho humildade para entender isso, porque o Estado do Mato Grosso do Sul tinha chegado no fundo do poço. Esse Estado que tinha sido criado em 77 por um ato institucional do Geisel, que foi implantado de 79 até 89, até 98, 20 anos, ele tinha ser permitido ser governado no revezamento das elites. Uma hora o grupo comandado pelo finado Wilson, outra hora o grupo comandado pelo finado Pedro. E o Estado chegou no fundo do poço com endividamento, sem nenhum projeto estratégico de desenvolvimento econômico que fosse capaz de pensar, agregar valor àquilo que produzia, o que produz, um desenvolvimento fundamentalmente naquela época baseado no boi e na soja, e se tinha estudos, e a gente presenciava no dia a dia, milhares de jovens, de famílias, botavam mudança em cima de uma boleia de caminhão e ia para Mato Grosso, para Goiás, para São Paulo. Naquela época, eu não sei se estava aqui, muita gente já pensava que seria bom negócio reanexar o Mato Grosso do Sul ao norte. E nós começamos a mudar, com muita humildade, com muitos erros, mas com muitos acertos, a mudar essa realidade. Trouxemos indústrias importantes. Se hoje o Mato Grosso do Sul, o maior polo do Brasil em papel e celulose, foi Zeca do PT, modéstia à parte, com a prefeita Simone, que eu convidei, a Simone, a bela figura humana que tem hoje no Ministério do Lula, era prefeita de Três Lagoas, convidei. Fui a Brasília pedir para o Lula indicar um técnico do Furlan, que era o ministro do Desenvolvimento, e fui a Carolina do Sul, buscar de lá a International Paper, que logo que eu saí do governo foi inaugurada a primeira fábrica de papel e celulose. Atrás dela veio outras duas monstruosas, tem mais duas sendo implantadas, que vai fazer disso aqui um grande polo mundial de papel e celulose. Implantamos mais 11 indústrias de álcool e açúcar, ou seja, começamos a mudar a base econômica do Estado. Além do desenvolvimento econômico, a industrialização que gera emprego, nós também trabalhamos a inclusão social, criando nesse Estado pela primeira vez programas que com certeza eternamente marcado na cabeça de muita gente. Segurança alimentar, 70 mil famílias recebiam uma cesta de alimento, a Bolsa Escola, o Cursinho Popular, a Bolsa Universitária, o Banco do Povo, permitiu a milhares de famílias o direito ao mínimo de dignidade e permitiu a milhares de jovens a oportunidade, e as famílias também, de ver seus filhos estudarem. Eu tenho orgulho, Glaucinha, olhando no teu olho, dizer, até hoje,
andando pelo estado, encontro jovens, já adultos, né, que vêm me cumprimentar. Falam, Zeca, muito obrigado, eu sou filho de uma mãe da Bolsa Escola. Eu fiz pedagogia, eu fiz agronomia através da Bolsa Universitária. Então, esse estado, para mim não tomar teu tempo, nem o nosso, nem quem nos assiste, tem muito a ver com o que nós construímos durante 8 anos. Qual que é a nossa contribuição, me pergunta a sua pergunta inteligente? É contribuir com o desenvolvimento. Eu sou oriundo e contei para quem nos assiste, do movimento sindical bancário, urbano. Mas a primeira coisa que eu fiz como deputado, lá em 91, foi me aproximar da luta pela terra, que eu acho legítima, sem excesso, né? E muitas vezes acampei, muitas vezes amanheci na beira da estrada para que aqueles que ousavam sonhar com um pedaço de terra lá atrás não fossem espancados pela polícia. Muitas vezes amanheci numa aldeia indígena sonhando em poder mudar a vida deles. E eu acho que agora, concretamente, essa contribuição que nós podemos dar, nós podemos mudar. E tenho falado isso para o governador Riedel, que eu considero uma belíssima figura, como foi o Reinaldo. Nós temos o governo do Lula, com esse compromisso, nós temos o governo do Riedel com essa sensibilidade, nós temos o INCRA aqui no Estado, o MDA aqui no Estado, a Secretaria Especial da Agricultura Familiar na nossa mão, a Agraer na nossa mão, o mandato do Wander e da Camila comprometido com isso, 3 deputados aqui comprometidos com isso. Se nós não resolver ou começar a sinalizar objetivamente para melhorar a vida de quem está sentado e que quer produzir, e os índios que estão nas suas comunidades passando necessidade e querem produzir, é melhor a gente parar com a política. E nós vamos fazer. Deputado, o senhor falou aí de grandes feitos, né, que marcou o seu governo, que foi a questão da agricultura familiar, dos bolsas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão tão sensível quando o Partido dos Trabalhadores falam de cultura e os festivais e resgatar no sul mato-grossense esse desejo e orgulho pela nossa cultura. Também uma defesa na Assembleia Legislativa, que eu acredito que vão cobrar bastante de vocês. Claro. Uma marca interessantíssima. Você lembra uma marca muito grande dos 8 anos do nosso governo. Aqui não se tinha cultura, não se tinha um festival. Em 8 anos nós criamos o Festival América do Sul em Corumbá, trazendo o que tinha de melhor durante 8 anos na literatura, na música, na arte, na dança, na culinária para Corumbá, fazendo de Corumbá, todo ano, um centro de um projeto mais amplo para a América do Sul, que começa a se desenvolver agora, com ideia que nós começamos 40 anos atrás da Rota Bioceânica, que muita gente achava loucura, o Festival América do Sul, o Festival de Inverno em Bonito, que enche aquela cidade acolhedora de gente para ver artistas de renome internacional e também regional, as temporadas populares que andava pelo estado, lembra disso? Além disso, os investimentos que nós fizemos em outras áreas. Além do FIS, que era o Fundo de Investimento Social, dinheiro carimbado para o social, nós criamos o FIC, Fundo de Investimento à Cultura, com dinheiro carimbado para a cultura que promovia esses eventos. Nós criamos o FIE, Fundo de Investimento no Esporte. Até hoje, as federações das mais diferentes modalidades dizem, nunca tivemos tanto apoio como teve no governo do Zeca, ou no governo do PT. Então, é marcante, eu acho que a comunicação, acho que o Estado, Gláucia, ele tem que pensar, e o Riedel tem essa capacidade, é um grande gestor, pensar no desenvolvimento econômico, na construção da moradia, na geração de emprego, na inclusão social, na agregação de valor para ter resultado e poder se desenvolver na infraestrutura, mas não pode esquecer a cultura. Isso harmoniza o desenvolvimento. E foi pensando nisso que nós criamos esses programas. Deputado, também não tem como a gente encerrar sem falar de um assunto que tem movido tanto ali, já começou novamente aqui em plenário, a gente que está há um tempo acompanhando o plenário sabe que a paz no campo, essa preocupação tanto dos indígenas quanto dos produtores na questão de resolver a questão em Mato Grosso do Sul, não só em Mato Grosso do Sul, mas o que eu acredito que deve ser uma preocupação do governo Lula,
Como é que vocês estão articulando para negociar e para, enfim, pelo menos a gente avançar mais um pouquinho quando o assunto é paz no campo? Claro. E tem que buscar paz permanentemente. Lula é um mestre de fazer isso. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem do chefe da segurança do Lula, que é um amigo pessoal meu, aqui da UANA, por sinal, o capitão Moraes, dizendo: Zeca, nós não vamos poder falar que nós estamos no avião indo para o Japão. No Japão, Lula vai participar a convite do G7. Olha o que Lula está fazendo, recuperar a credibilidade internacional do Brasil. E o que o Lula quer discutir do G7? O G7, os 7 maiores países do mundo, Lula quer discutir a paz, o fim da guerra, a guerra da Ucrânia e a questão da fome no mundo. Pois bem, eu tenho andado muito triste, sabe? Andei chateado, porque eu não gosto dos excessos. Não sei se pela idade, né, vai chegando, você fica mais maduro, busca um centro de equilíbrio, de maturidade. E eu achei exagerado o que fizeram em Rio Brilhante os indígenas, e eu sei que não é coisa dos indígenas, tem gente por trás que se utiliza dos índios para gerar conflito e se beneficiar disso. Não tenho dúvida nenhuma de afirmar no teu programa. Fiquei chateado com o que aconteceu nacionalmente com os sem terra, invadir fazenda da Embrapa, da iniciativa privada, fazendas de pesquisa, né, de produção, de tecnologia. Não é esse o caminho. Pois bem, a convite do Pedro Oceano Neto, para ser justo, ser rapidinho, deputado que eu admiro muito hoje aqui na Assembleia, eu fui parar na FamaSul pela primeira vez numa reunião com o Wander e com o Pedro Oceano Neto, com produtores de áreas de conflito. Saímos de lá encaminhado para ir para Brasília, fomos para Brasília, tivemos uma excelente reunião com a Simone Tebet, a nossa ministra, com outras autoridades, para não tomar tempo, e concluímos que nós temos que acelerar, pisar no acelerador, para evitar de que o marco temporal que já está pautado, seja votado. Porque não resolve o problema, Glaucia. Votar o marco temporal de um lado ou de outro vai gerar mais conflito. Eu tenho essa opinião. Então nós estamos acelerando, e por isso aprovamos ontem aquele manifesto da Assembleia que eu assinei, inclusive os deputados do PT, Pedro me falou que ia assinar, a Glaucia eu não conversei, enfim, para levar para quarta-feira para Brasília, pedindo ao presidente do Congresso Nacional, ao ministro da Justiça, ao ministro da Articulação Política do Lula, para acelerar a PEC, se não me falha a memória, 261, alguma coisa, que é uma proposta de emenda constitucional feita pela então senadora Simone, que propõe, além de definir claramente o marco temporal, mas mais do que isso, cria mecanismo jurídico e legal, com a alteração da Constituição, para, no caso de áreas de conflito, possa ser, porque hoje é proibido, indenizada a terra e a benfeitoria. Eu acho que essa possibilidade de criação desse fundo, através dessa PEC, vai permitir a gente acelerar o processo para dar paz, dar segurança jurídica, da tranquilidade de um lado dos produtores, do outro lado dos índios, de a gente viver num Estado e num Brasil que aponte para a dignidade, para a cidadania e para a construção de um Brasil melhor. Deputado, para a gente encerrar, com mais de 40 mil votos, com toda essa experiência na Casa de Leis, né? Hoje a gente tem entre os 24 um ex-governador com uma experiência grande em administração. Recentemente o senhor teve um problema de saúde e o senhor volta com tudo e com força e com vontade de trabalhar mais. O que as pessoas podem esperar do Zeca do PT? Muito trabalho, muito compromisso. Eu quero centrar meu mandato, e nós estamos começando, na verdade, até porque eu tive esse tempo e tenho que ter alguns cuidados ainda, segundo a equipe médica, eu fiz 6 implantes de stent, em 3 coisas objetivas que eu acho que eu posso contribuir aos 73 anos com a experiência que você me remete. Uma, a agricultura familiar. Você sabe que a agricultura familiar produz 70% do que o país come. O agronegócio, a grande propriedade é importantíssima para gerar riqueza, gerar divisa, entrar dólares, mas quem produz o dia a dia, que está no prato da tua família, da minha, do povo brasileiro, é a agricultura familiar. Portanto, eles têm que ter assistência técnica, que não tem,
eles têm que ter tecnologia que eles não têm, eles têm que ter a titulação da terra que eles não têm, nós vamos trabalhar, incentivo, com o PAA tem isso aí, enfim, nós temos que dotar eles, estrada, luz, telecomunicação, enfim, nós vamos trabalhar nisso, estamos trabalhando já. Segundo, eu quero priorizar 3 setores do serviço público, saúde, educação e segurança pública, que é fundamental para a vida das pessoas. E terceiro lugar, eu acho que nós temos que trabalhar na qualificação da mão de obra, da juventude. O jovem precisa ter perspectiva de vida para não ficar nos botecos se perdendo. E eu acho que o Estado vive um momento de muita geração de emprego. E vai viver cada vez um momento melhor, Gláucia. Sabe por quê? A rota bioceânica vai colocar o Mato Grosso do Sul no centro da América Latina. Nós vamos deixar de ser um estado distante, da periferia das grandes decisões, para passar por aqui tudo que a gente quiser exportar para a Ásia, via a rota bioceânica. Muito emprego, portanto, trabalhar a qualificação como terceiro momento para nós é fundamental. Se ao final dos 4 anos eu chegar com resultados disso, e nós temos uma equipe preparada no gabinete para isso, eu vou me sentir aos 76 anos, estou terminando o meu mandato, muito contente. Deputado, eu quero agradecer, desejar muito sucesso, saúde, que o senhor consiga ter abertura para implantar suas ideias, suas experiências, e eu acredito que vai ter. Obrigado, desejo querida. Sucesso mesmo. Eu agradeço a você, quem nos assiste, a tua equipe, a equipe da Assembleia Legislativa, pela oportunidade de dialogar, com certeza, com bastante gente. É isso, gente. Nós entrevistamos o deputado Zeca do PT, aqui no Visão Parlamentar. Até o próximo.